Vamos dar início aqui ao nosso Tira Dúvidas, né, faz tempo que a gente não faz um Tira Dúvidas. Hoje eu vou fazer a apresentação, tá, desse Tira Dúvidas. Nós vamos falar sobre o ROD, também vamos falar sobre essa novidade do início dessa semana aí, da dispensa de licitação, né, com disputa, agora no novo divulgação de compras, tá? Então esses serão os nossos temas aqui. Vou abrir a apresentação. Então vamos lá, né? Hoje, nosso Tira Dúvidas, nós vamos falar sobre o ROD e também dessa novidade da dispensa de licitação lá no novo divulgação de compra. Então, como a gente chegou, né, nessa questão de fazer um Tira Dúvidas a respeito do ROD, cadastrador parcial, local e o perfil de usuário? Então, a gente tem ali o nosso Fale Conosco, e uma das caixinhas que mais recebe, né, mensagens é a do cadastro ROD. Então, a gente fez um compilado ali de perguntas, né? Então, hoje a gente vai ter aqui um top 10 de perguntas recorrentes referente ao cadastro no ROD. Então, eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, né, dos usuários, do perfil de cadastrador parcial, local também. A gente vai falar um pouquinho sobre senhas, né, porque o sistema tem algumas regras, a cada 45 dias a sua senha expira, quais são as regras para você montar, né, para você obter lá a sua senha, para que você não revogue ela, tá? Então a gente vai passar aqui por esse tema do ROD, e aí em seguida a gente vai falar sobre o novo divulgação de compras. Então aqui a gente separou, né, aqui o top 10 de perguntas. Como solicito o meu cadastro, né, para o perfil de cadastrador parcial? Eu vou falar essas 3 perguntinhas aqui, por conta que posso falar também um pouquinho do papel do cadastrador parcial e local? É que eu vou sair dessa tela para eu mostrar para vocês exatamente no sistema como faz essa solicitação, né, de perfil para o cadastro, de cadastrador parcial, como você faz para inativar ou solicitar, né, a exclusão desse cadastrador, como consultar um cadastrador e qual é o papel do cadastrador parcial e local, tá? Então eu vou parar aqui de compartilhar um pouquinho, vou vir aqui no nosso portal, então nosso portal comprasSP.gov.br. Então a primeira pergunta é: como eu solicito o perfil de cadastrador parcial? Então, se na sua unidade ainda não tem um cadastrador parcial ou, né, às vezes vocês precisam cadastrar outros usuários nesse perfil, você acessa o nosso portal comprasSP.gov.br, agente público, cadastradores parciais. Então, aqui nessa tela, a gente tem algumas informações aqui que eu já vou até responder algumas perguntas, né? Então, você descendo aqui, a gente tem o formulário. Então, você clicando aqui, vai abrir um formulário, aonde deve ser preenchido ali com CPF, telefone, e-mail, o ASG em que você está, para que a gente providencie esse cadastro, tá? Então, necessitando de inserção de usuários no perfil de cadastrador parcial, é aqui que você deve fazer a sua solicitação. Para consultar um cadastrador parcial, então aqui nessa tela também, na mesma tela, a gente colocou aqui algumas informações para quê? Para que às vezes você vai precisar fazer, não sei se na minha unidade tem ou não um cadastrador parcial cadastrado. Então é só você vir aqui em código WASG, você vai inserir aqui o número, tá? Estou pegando aleatório. Então, na unidade 080-104, a gente tem uma pessoa cadastrada. Eu posso vir aqui, desmarcar e também posso digitar aqui o número. Vou colocar aqui 090-164. Olha, 164 não tem. Vou colocar 56. Vamos ver se tem alguém aqui da 56. Então, a gente tem aqui, ó, algumas pessoas, né, cadastradas aqui no perfil de cadastrador parcial, tá certo? A próxima pergunta, nossa, era como excluir, né? Como eu posso solicitar a exclusão ou a inativação do perfil do cadastrador parcial? Então, aqui no Saiba Mais, Fale Conosco, a gente tem aqui uma caixinha, né, assuntos, e aí você vem aqui, você vai escolher ROD,
e você vai preencher esse formulário, e aqui no campo descrição, você vai enviar os dados desse usuário que tem o perfil de cadastrador parcial, mas que, de repente, ele foi, né, para uma outra unidade, saiu da sua unidade, então aí é necessário que ele seja excluído, inativado do perfil naquela determinada UASG. Então é só enviar os dados para nós via Fale Conosco, tá certo? Para que a gente consiga realizar essa exclusão. O cadastro, né, do cadastrador parcial, ele é realizado por nós, né? Então a SGGD, a SEGES aqui, é ela quem realiza esse cadastro. Uma vez que nós cadastramos o cadastrador parcial, é ele quem vai cadastrar, habilitar e vai inserir outros usuários no sistema, tá certo? Vou voltar lá para a nossa apresentação agora para a gente dar continuidade aqui. Então, eu já falei de como solicitar o perfil, como realizar a inativação e exclusão e como cadastrar, né, como consultar, desculpa, o cadastrador parcial. E agora nós vamos falar sobre qual é o papel, né, qual é o papel do cadastrador parcial. Então, o que o cadastrador parcial ele faz, né? Vou até mudar aqui o de telinha, vou aumentar aqui para que vocês vejam, né? Então, qual é o papel do cadastrador parcial? Ele vai, uma vez que nós da SGGD cadastramos ele vai acessar o sistema ROD, que é aquela tela preta, né? Ele vai ali acessar esse sistema e o que ele consegue fazer? Ele consegue cadastrar o usuário, ele consegue habilitar perfis e ele consegue também adicionar parâmetros adicionais. O que são essas duas, né, opções aqui? Habilitações. Habilitações é quando eu vou dizer assim, para o CPF, vou pegar aqui da Edna, por exemplo, a Edna vai trabalhar somente com a fase interna da licitação. Então, eu vou lá, vou cadastrar a Edna. No momento das habilitações, eu vou passar para a Edna somente o perfil fase INT 1, que é o que habilita a Edna dentro do sistema compras.gov.br a ter acesso a essas funcionalidades para fazer esses documentos da fase interna, ITP, TR, matriz de risco, então ela terá essas habilitações. Já tem um outro usuário aqui na minha unidade, que ele vai fazer, por exemplo, pregão eletrônico, então ele vai ser o pregoeiro, então para ele eu vou dar somente esse perfil de pregão, né, vou habilitar lá dentro do ROD para ele o pregão, para que ele realize as contratações, tá? Então as habilitações dentro do ROD é onde de fato o cadastrador parcial habilita para determinado CPF ali o que ele vai conseguir ver dentro do sistema compras.gov.br. Quando a gente fala de parâmetros adicionais, os parâmetros adicionais são as UASGs, né? Então, aí a gente insere a UASG naquele determinado CPF. Então, por exemplo, eu tenho alguém aqui na minha unidade que precisa ser cadastrado porque ele vai fazer ele vai acompanhar as licitações, por exemplo. Então, eu vou lá como cadastrador parcial e também como local, né? Vou falar dele já também. Você pode, né? Você deve, na verdade, habilitar essa UASG para esse usuário. Então, você vai lá, você vai inserir a UASG. Tem diferença do cadastrador parcial para o cadastrador local? Não tem diferença, tá certo? O que acontece? Cadastrador parcial, quem cadastra somos nós aqui da SGGG através daquele formulário. Uma vez que nós cadastramos você como cadastrador parcial, você pode cadastrar outros usuários como cadastrador local. Uma vez que esse usuário está como cadastrador local, ele vai ter exatamente as mesmas habilitações, as mesmas funções que um cadastrador parcial, porque ele também vai conseguir cadastrar o usuário, ele consegue inserir as habilitações, ele também consegue inserir os parâmetros adicionais, tá? Só parar de compartilhar aqui, deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas, né? Então, a diferença do parcial para o local, praticamente não existe essa diferença, né? A única questão aqui é a entrada desse perfil no sistema, que o cadastrador parcial, o SGGD cadastra através daquele formulário, e o local é o próprio cadastrador parcial quem cadastra o local. Vamos lá. Nossa pergunta 5.
Usuário cadastrado em outro órgão de lotação. Como devo proceder? Antes de eu falar da pergunta 5, deixa eu só mostrar essa telinha aqui. Eu separei ela para mostrar para vocês, porque lá dentro do ROD, são essas as habilitações aqui que aparecem, né? Tanto para o cadastrador parcial ou para o local. Então, aqui, ó, habilita o usuário em sistema é onde o cadastrador ele vai inserir as habilitações do sistema também, né? As habilitações da fase 1, onde ele vai dar o perfil para esse usuário do PCA, onde ele vai disponibilizar para esse usuário também a questão dele conseguir consultar as licitações. Então, é aqui em habilita o usuário em sistema. Já para a inclusão de parâmetros adicionais, ela é feita aqui, ó, inclui, inc, alt, parâmetros, adicionar, habilitação usuário. Então, é aqui onde você vai entrar no sistema e inserir a WASG para esse usuário, tá? Isso. Agora a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é a 5. Usuário cadastrado em outro órgão de lotação. Como devo proceder? Vou até pegar a tela. Por quê? Talvez o cadastrador parcial, em algum momento, né, ele foi cadastrar um usuário, e aí no momento do cadastro dele, ele viu aqui no órgão de lotação, vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, que o próprio sistema carrega, né, se esse usuário já tiver cadastro, traga ali, por exemplo, 20.500. Opa, então eu, cadastrador parcial, eu não vou conseguir cadastrar esse usuário, por quê? Porque o órgão de lotação dele está diferente do órgão que é São Paulo. Então, quando vocês forem cadastrar algum usuário que esteja nessa situação, eu também peço que vocês enviem por Fale Conosco. Então, olha, eu, cadastrador parcial ou local, fui cadastrar um usuário e ele não consta, né, no órgão 20.800. Por quê? São Paulo, né, todas as nossas unidades, elas pertencem a esse órgão 20.800, tá certo? Então, uma vez que esse usuário não está, você não consegue concluir o cadastro dele. Então, vocês enviam mensagem no Fale Conosco. Essa é uma atividade que a gente precisa acionar a equipe do governo federal, porque nem nós aqui conseguimos fazer, então a gente depende, né, deles, eles vão lá, exclui daquele CPF esse órgão, e aí sim o cadastrador parcial vai conseguir cadastrar esse usuário no sistema, tá? Então, caso, né, a gente recebe muito ainda, né, muitos usuários que estão cadastrados aí em outros órgãos de lotação, e de fato o sistema não vai deixar o cadastrador parcial seguir com esse cadastro, porque ele não está no 20.800, que é do estado de São Paulo. Deixa eu voltar para a nossa pergunta 6. Posso ser cadastrado em várias WASGs? Aí eu vou falar para você assim, depende, né? Por que depende? Depende porque, como cadastrador parcial, eu consigo, né? O sistema permite que a gente cadastre você em várias WASGs. Mas, como usuário, e aí eu vou até emendar já para a pergunta aqui de baixo, né? Distinção entre usuário e cadastrador parcial, o sistema não vai permitir, né? E aí é onde a gente não pode confundir os perfis, tá certo? Então, cadastrador parcial, ele pode ter várias WASGs vinculadas ao CPF dele? Sim, ele pode. Mas, como usuário, o sistema só permite que ele esteja em uma unidade, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Michele, sou cadastradora parcial dentro da SEGES. Então, eu posso ter todas as unidades que compõem a nossa subsecretaria. Então, como perfil de cadastradora parcial, tá? O sistema permite. Por quê? Amanhã ou depois eu preciso, de repente, trocar, né, um usuário de uma WASG para outra, eu preciso habilitar um usuário também, eu posso cadastrar uma outra pessoa como local, para ela também fazer as mesmas habilitações que eu posso. Agora, como usuário, o sistema não vai permitir, tá? Então, como usuário, por exemplo, eu vou acessar o Compras Gov, eu sou da WASG 530112, por exemplo, essa é a minha WASG. Então,
Quando eu acesso o sistema compras, né, eu estou nessa WASG. Por mais que o meu perfil de cadastradora parcial, eu tenha 30 WASGs lá no meu CPF, mas como usuária do sistema, ele só permite que você fique em uma WASG. Ah, mas às vezes eu preciso ficar passando de uma WASG para outra, tenho que ir de um para outro. E aí é onde entra, né, o papel do cadastrador parcial ou do cadastrador local, que é exatamente fazer, né, essa mudança no sistema. Ah, então hoje eu preciso fazer, por exemplo, artefatos digitais, eu preciso estar na WASG X. Então é o meu cadastrador parcial ou o meu cadastrador local que altera a minha WASG. Ah, agora eu preciso fazer um pregão lá na WASG Y. Então, vou lá, o meu cadastrador parcial me altera de WASG. Né? A gente sabe que tem uma opção dentro do sistema compras, né, que a própria autoridade ela pode fazer uma atribuição de responsável, até para não ficar, né, vai e volta aí de usuário. Tá? O sistema também tem essa facilidade ali no momento que você agendou, a autoridade competente ela consegue atribuir responsável. Então, ele vai lá, atribuir o meu CPF àquela compra, então eu consigo fazer. Tá? Isso é uma facilidade também. Mas o que a gente não pode confundir é isso. Né? Eu, como cadastrador parcial, posso ter várias WASGs no meu CPF, mas como usuário, eu só posso ter uma. E existe essa distinção entre os papéis, né? Entre os perfis. Eu posso ter os dois? Sim. Uma coisa é meu papel como cadastradora parcial e outra é como o meu perfil de usuária no sistema. Eu vou deixar aqui, não sei se está ruim para vocês, é só para eu mudar, porque eu vou ficar indo e voltando de slide, tá? Então, mas se tiver ruim, eu posso colocar aqui na tela cheia o slide para vocês. Não, a tela tá boa, amigo. Tá boa? Pode tocar, tá Então, bom. tá bom, tá, obrigada. Nada. Nossa pergunta 8. Na área de trabalho do sistema Compras Gov.br, não visualizo o pregão dispensa de licitação da minha unidade. Como devo proceder? Até peguei uma tela para vocês visualizarem. Né? Então, essa aqui é a tela. Então, eu estou cadastrada numa WASG, meu cadastrador parcial foi lá, o local me cadastrou, mas quando eu acesso, né, o compras, eu não consigo ver as licitações, eu não consigo ver as dispensas de licitação que estão em andamento. Então, como eu devo proceder? O que eu devo fazer? Isso acontece muito quando é um usuário novo, né, chegando ali na unidade. Então, quem vai ajustar, quem vai alterar o meu cadastro? É o parcial ou o local. E o que ele deve fazer? Ele deve acessar o ROD, ir lá em habilitação de usuário e colocar para mim pregão, dispensa, divulga porque uma vez que ele habilitar essas opções dentro do sistema, quando eu acessar aqui o Compras Gov.br, eu vou conseguir visualizar todas as contratações da minha unidade, tá certo? Então, de repente, você pode acessar e falar, nossa, eu sei que na minha unidade tem vários pregões, eles já fizeram vários pregões, e aqui na seleção do fornecedor não está aparecendo nada. Por quê? É só o seu cadastrador parcial ou local ajustar o seu cadastro lá dentro do ROD. E aí sim, uma vez que você acessar, já vai aparecer todas as licitações e contratações aqui para você. Quem realiza, né, a alteração de WASG? Eu já falei, é o cadastrador parcial ou o cadastrador local. Então, são esses que são os responsáveis no ROD. Né? Na verdade, esses dois perfis, eles fazem todo o gerenciamento, né, de permissões dentro do sistema compras.gov.br, tá? O último agora, do nosso top 10 de perguntas, né, a respeito do ROD e a respeito aí de cadastro, é sobre regras da senha no sistema compras.gov.br. Então, eu vou colocar aqui, por quê? A gente tem essa regra de senhas dentro do sistema compras, né? Porque eu não posso ter, né, a sua senha ela deve conter de 6 a 12 caracteres, alfanumérico, não pode repetir números, né, e nem letras, não pode conter parte do seu nome e nem parte das últimas 3 senhas, e nem data de aniversário. Então, a gente não pode, o sistema não vai permitir que você coloque senhas que
estejam, né? Por exemplo, eu não posso repetir número, eu não posso colocar, por exemplo, alguma letra, né? Eu posso colocar, na verdade, uma palavra que relacione ao meu nome. Eu não posso colocar, por exemplo, a data de nascimento, o número do meu CPF. Isso o sistema não vai permitir, tá? Que vocês façam. Precisa ser alfanumérico, tem que ter, né? Os caracteres, tá certo? É necessário ali que tenha caracteres. Então, é importante que vocês ajustem a senha. Por quê? Quando o cadastrador parcial ou local, ele cadastra vocês, vocês vão receber uma senha provisória. E aí é necessário realizar dentro do compras a alteração de senha. E é nesse momento que muitas pessoas revogam a senha. Por quê? Porque não conseguiram, né, respeitar essa regra aqui, que tem que ter de 6 a 12 caracteres, que tem que ser alfanumérico, que não pode repetir letras, também não pode conter, né, assim, nada referente ao seu nome, ao seu CPF também, data de nascimento, tá certo? Então, é importante aí que vocês tomem cuidado, né, no momento de validar essa nova senha, para que ela não fique aí expirada ou revogada. E aí, oi. Tem uma dúvida aqui do Paulo Moreto, do DR. Uhum. Um funcionário terceirizado dentro do órgão pode ser cadastrado? Essa é uma decisão da unidade, tá? Aqui, eu vou falar o que a gente faz na SGGD, né? Nós não cadastramos, tá? Terceirizados dentro do sistema. Mas eu entendo que é uma decisão, assim, discricionária da unidade. Se você entender que, né, essa pessoa talvez vai executar aí algum papel que ela precise ter, ok. Mas o nosso exemplo aqui é que a gente não cadastra, tá? Os terceirizados dentro do sistema. Beleza? Tudo bem? Vou prosseguir aqui. Ele agradeceu. Imagina. Essas perguntinhas aqui que eu peguei, depois eu vou mostrar isso para vocês dentro do portal, né? Eu só separei aqui esses 5 pontos, porque a gente está falando de senhas. E aí, quando a gente fala de senhas, a gente tem que tomar alguns cuidados também. Por quê? Então, eu estou lá, eu recebi uma senha provisória, não respeitei aquelas regrinhas, né? Que a gente acabou de falar delas. O que o sistema vai trazer para mim? Senha revogada. Por quê? Eu tentei 3 vezes e aí eu não consegui ali, né, ter uma senha que o sistema valide essa senha, então ele vai dar para mim senha revogada. Uma vez que ele deu senha revogada para você, somente o seu cadastrador parcial ou local é ele quem deve gerar novamente uma senha provisória, e aí sim essa senha provisória, né, você vai ter novas tentativas. Deixa eu só falar algo aqui que eu tinha esquecido. Quando o cadastrador parcial, né, ele inspira a senha, ele tem senha inválida, somente aqui a equipe da SGGD é que consegue gerar uma senha para ele, tá bom? Então, só esse detalhe. Então, a gente tem aqui, ó, quando o sistema dá lá, senha inativa. Então, ó, o usuário que ficou sem utilizar o sistema, né, por um período superior a 30 dias. Então, se você ficar, né, 30 dias, né, na verdade, superior a isso, vai 32, 35 dias sem acessar o sistema, ele vai dar senha inativa quando você tentar acessar. E aí também, somente o cadastrador parcial ou local é que consegue validar essa senha, né? Vai enviar para você uma nova senha provisória. Habilitação inválida. Então, eu, como usuário, estou lá, vou acessar o compras e deu lá para mim assim, habilitação inválida. O que significa essa habilitação inválida? Essa habilitação é quando o usuário ele não tem a inclusão da UASC lá no ROD. Tá? Então, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, a unidade foi lá, né, o cadastrador parcial, ele fez o cadastro, colocou as habilitações, mas esqueceu de ir lá na opção incluir parâmetros adicionais. Então, se ele esqueceu e enviou a senha para o usuário, quando esse usuário tentar acessar o sistema compras, vai trazer essa mensagem em vermelho, assim, logo lá na tela onde ele deve alterar a senha, né? Vai trazer para ele, olha, habilitação inválida. Então, você deve procurar o seu cadastrador parcial ou local para que ele ajuste, né, a sua WASG no sistema para que você tenha acesso. Quando o sistema dá senha expirada, então a cada 45 dias é necessário
que você troque de senha. E a senha expirada, você vai lá no alterar senha, você vai utilizar a senha que você já estava, né, acessando o sistema, e você mesmo vai colocar lá uma nova senha. Então, aí, nesse caso, você não precisa do cadastrador parcial ou do local, você mesmo consegue fazer. Quando expira a senha, né, e aí eu falo porque a gente aqui também passa por isso, né, muitas vezes nos falta criatividade até para criar aí novas senhas, pelo fato de ser a cada 45 dias, e aí é por conta de segurança, né, o sistema ele vai lá e ele pede para que você gere uma nova senha. E também, né, não posso repetir nenhuma senha que eu usei, não pode ter nada relacionado ao meu nome, ao meu CPF, aí a gente brinca, né, a gente começa a colocar cores, nome de flores, de legumes, frutas favoritas, né, então a gente vai aí mesclando, porque o sistema, de fato, ele não permite que você utilize aí senhas que você já teve algum dia dentro do sistema, tá certo? E caso você fique, né, 225 dias ali sem acessar o sistema, automaticamente o sistema vai excluir, tá? Você será um usuário excluído do sistema. E se esse for o seu caso, também você deve procurar o cadastrador parcial ou local, porque ele é quem vai ativar você novamente dentro do sistema, né, dentro do ROD, e aí você terá acesso normal dentro do Compras, tá bom? A gente, né, desde segunda-feira aí fomos surpreendidos aí por essa alteração. Quem está conosco aqui acompanhando as capacitações vai lembrar disso, que logo lá, se não me engano, em 2023, a gente começou, em algumas oficinas nossas aí mais antigas, vocês vão ver que tem exatamente essa fala do Diego, da Vanessa, falando, né, que em algum momento, de fato, isso iria acontecer, né, que a dispensa de licitação com disputa, ela ia passar para o novo divulgação de compras, e aí chegou o grande dia. Então, a partir de segunda-feira, né, 8 de setembro aí, as dispensas de licitação com disputa, elas passam a ser exclusivamente, né, elas vão acontecer, elas vão ser divulgadas dentro do novo divulgação de compras, né? A gente colocou uma notícia no portal, né, logo na segunda pela manhã, exatamente para isso, para informar vocês, porque se você foi lá e tentou inserir alguma dispensa lá pelo CIASGnet, você percebeu que o sistema ele não vai deixar você, ele não deixa você nem selecionar a lei 14133. E aqui, o que a gente tem de novidade, né? Se você clicar dentro do nosso portal, na notícia a gente colocou lá um Saiba Mais. E se você clica dentro desse Saiba Mais, ele está com um link do portal do Compras, né, do governo federal, que ele traz exatamente esse comunicado a respeito dessa mudança e o que está sendo, né, o que tem de novidade. Então, agora que a dispensa com disputa ela passa a acontecer dentro da divulgação de compras e que é possível fazer ata de registro de preços e também agrupamento dentro do novo divulgação de compras. Então, aqui de uma forma bem rápida, porque assim, eu vou dizer bem rápida, né? E não é novidade para aqueles que já utilizam um novo divulgação de compras, não mudou muitas coisas, né? Foram só inserções ali de botões. Então, tá prático, eu falo que tá prático, tá intuitivo você fazer um agendamento, né, da dispensa de licitação aí com disputa. Tá? A gente vai preparar um material para vocês também, com pílulas, né, para explicar melhor a respeito disso, mas a gente entendeu também que são campos ali que o próprio sistema ele não vai deixar você prosseguir se você não preencher, e é muito simples, né, não mudou, assim, não tivemos alterações bruscas no sentido de que um usuário não conseguiria agendar uma dispensa de licitação no novo divulgação, tá? Então, ele vai lá, só voltar aqui, vai clicar ali, né, no novo divulgação de compras aqui, e aí você vai chegar nessa página. Então, a gente tem dois momentos. Tem aqueles DFDs, aquelas contratações que veio lá do PGC, né? Então, quando chega aqui no novo divulgação de compras, você recebe, uma vez que você recebeu dentro do divulgação de compras, ela já vai ficar disponível ali para você fazer as alterações devidas, e também a gente tem a opção ali do Mais Criar, né? Independentemente, né, se você está iniciando pelo Mais Criar ou se a sua contratação ela já veio lá do PGC,
os passos serão os mesmos, né? Então, você vai vir, você vai preencher aqui algumas informações. No tipo de contratação, como você já fazia antes, você vai escolher dispensa de licitação. Uma vez que você escolheu a dispensa de licitação, aí aqui mudou um pouquinho, né? Porque não era dessa forma aqui que a gente pesquisava, né? O fundamento legal. Então, agora você tem que clicar aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, nessa pesquisa, né? Para você alterar. Uma vez que você clicar ali, o sistema ele vai listar para vocês todas as legislações. E aí você vai clicando, ó, 14, eu vou fazer o artigo 75, e eu cheguei aqui no meu inciso 2, que é o exemplo que eu peguei, né, para a gente fazer aqui essa simulação, tá? Então, ele está assim, intuitivo, está fácil para que vocês consigam ali achar também os incisos de acordo com a lei. Então, estão todos os incisos aqui. Feito isso, você vai clicar ali no botão salvar. Clicou no salvar, e aí sim, isso aqui é o que a gente não tinha antes, o sistema vai pedir para vocês colocarem um modo de disputa. Então, é aqui no modo de disputa onde eu vou clicar aqui nessa setinha, né, e ele vai trazer aqui para mim, ó, dispensa com disputa. Então, eu vim, selecionei dispensa com disputa. Cliquei no dispensa com disputa, o que o sistema ele vai abrir para mim, né? Eu já preenchi aqui categoria, moeda, ele vai trazer lá as datas, né? A data estimada, lembrando que aqui que é a data estimada, né? Do processo, do início do processo e a data de conclusão, né? A data fim desse processo, que não pode ser confundido, né? Com a data de início do recebimento das propostas e a data fim. Então, isso a gente tem que se atentar, tá? Então, eu coloquei aqui a data do dia 10, então, eu estou agendando aqui a minha dispensa de licitação, que terá o início do recebimento de proposta no dia 10/9, às 9 da manhã. E aí, eu tenho que respeitar aqueles 3 dias e também preciso colocar um prazo, né, uma data e um prazo também fim para o recebimento de propostas. Então, eu coloquei lá do dia 10 ao dia 15, inseri ali o horário que eu quero, porque a partir das 9 horas... Oi, Camila. Quer falar? Você levantou a mãozinha, eu só vi sua mãozinha aqui. Não, acho que faz tempo já. Então Mas é a gente internet. tem uma, já que você parou, Uhum. tem uma dúvida aqui referente do Arthur Fernando. Semana que vem haverá a troca do diretor da nossa unidade universitária da Unesp, ou seja, a autoridade competente vai mudar. Há algo especial a se fazer no sistema ROD? Apenas ajustar os parâmetros adicionais? Sim, é só isso mesmo. Mas voltando aqui à pergunta do Arthur, é isso mesmo, Arthur. Se vai ter essa alteração dentro da sua unidade, então, para essa pessoa que vai exercer agora o papel, né, de autoridade competente, o cadastrador parcial ou local deve habilitar ele naquele on pregão ou on dispensa, porque aí ele vai estar apto a realizar, né, os atos ali de acordo com o perfil da autoridade competente, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, eu venho... Posso Pode continuar com as falar. dúvidas? Pode. A DE de Barretos, NCS, não aparece o nome, já está disponível? Imagino que ele está perguntando do sistema, da Sim, do dispensa sem novo. disputa, né? Sim, já está disponível, tá? Então, desde o dia 8, desde segunda-feira, toda dispensa de licitação com disputa, você só vai conseguir agendar ela através do novo divulgação de compras, tá? No antigo, se a Asgnet, naquela telinha laranja lá, o sistema não vai deixar você fazer mais. Ele abre, eu falo que ele até engana a gente, porque parece que a gente vai conseguir fazer. Então, ele deixa você abrir, ele deixa você clicar lá em dispensa de licitação, mas quando você for selecionar a Lei 14, não vai aparecer, tá? Ele não deixa você selecionar. Mais alguma? Próximo. Tem. A Camila. Sobre o prazo de 3 dias, não seria dia 16 para abrir as propostas? No caso que você pôs de exemplo aí. Sim, aqui é só um exemplo, tá bom? Aqui é só um exemplo mesmo de tela, mas você tem que respeitar os 3 dias úteis conforme a legislação, tá? Então, são 3 dias, o sistema ele não vai deixar você prosseguir
se você não colocar uma data, eu posso colocar um prazo a mais? Eu posso, se eu quiser, né? Não necessariamente tem que respeitar os 3. Posso colocar mais? Sim. O que o sistema não vai deixar é você colocar menos que 3 dias, tá? Isso o sistema não deixa você fazer. Ele vai travar, ele vai pedir para que você coloque aí a data correta, tá? Mas aqui foi só um exemplo mesmo de data. A Acho que Camila complementa ainda, porque a autoridade daqui está anulando quando não aguardamos os 3 dias para recebimento das propostas. Essa olha, mesma pergunta dela. entendi. Então, assim, ó, o que acontece? O que a gente precisa ter em mente? A partir do momento que eu coloquei aqui essa data, dia 10 do 9, né? E tendo ali a partir das 9 da manhã o início do recebimento das propostas, é o horário que o fornecedor ele já consegue inserir as propostas. Então, se um fornecedor tentar inserir proposta no dia 10 às 8 da manhã, por exemplo, ele não vai conseguir, né? Porque eu só estou disponibilizando isso para ele, ele consegue consultar, ele consegue visualizar, mas ele não consegue inserir porque tem um prazo inicial ali para ele. Então, nesse caso, Camila, talvez é você dar um dia a mais, né? Dê um dia a mais de publicidade, dê um dia a mais aqui de recebimento de propostas para os fornecedores, porque para mais o sistema sempre vai permitir que você coloque, tá? Então, você tem que respeitar os 3 porque são obrigatórios. Ah, mas aqui na minha unidade, por exemplo, vocês têm essa questão aí que anula, né? Que, assim, para mim não deveria anular, mas sim, ter um entendimento de vocês a respeito disso, então dê um dia a mais. Então, você pode vir aqui e, de repente, colocar lá dia 16, dia 17, dia 18, conforme vocês ajustarem aí, né, dentro da unidade, tá? Mas o que o sistema vai pedir agora também, né? Essa data ali, fim. Por quê? O horário. Porque a partir do momento que eu coloquei ali que ele vai receber propostas, né, das 9 da manhã, do dia 10 até o dia 15, do 9 às 9, a partir do dia 15, 9 e 1, automaticamente o sistema já vai abrir para a fase de lances. E aqui, como a gente sabe, por conta do decreto, né, e o sistema também está parametrizado para isso, que você pode ajustar aqui nessa opção aqui, ó, prazo da etapa de lances, você pode vir aqui e ajustar isso. Menos que 6 horas, o sistema não vai deixar, porque é uma regra. Você pode abrir para os lances, o prazo mínimo aí da etapa de lances são de 6 horas ou 10 horas. Aqui na minha unidade eu quero dar 8 horas, não tem problema nenhum, é só você vir aqui no reloginho, você vai alterar para 8. Ah, mas eu queria dar 5 horas só de etapa de lances. O sistema não vai deixar, tá? Porque ele já está parametrizado e a gente tem isso também em regulamento. Então, no prazo mínimo para uma etapa de lances hoje na dispensa de licitação, né, com disputa, são 6 horas e o limite aí são 10 horas. Lembrando sempre que vai começar a contar essas 6, 10, 7, 8 horas aí, sempre desse horário aqui, né, do seu horário fim do recebimento de propostas, tá bom? E aqui ele vai pedir para você... Oi. Posso só complementar aqui? Por favor. Tá bom. Ela perguntou, no caso aqui, se não seriam 16 para o dia 16, né? É porque no caso da dispensa, quando você publica no dia 10 até às 18 horas, você conta o primeiro dia como excluindo. Então, dia 10 ele conta como o primeiro dia da publicação. Então, dia 11, 12 e 15, que é segunda-feira, seria o terceiro dia. E você comentou que o seu chefe, ele anula quando não aguardamos os 3 dias, só que o sistema mesmo, ele não deixa você publicar antes de 3 dias, então, ele diz que você tem que aguardar, né, os 3 dias. Então, nesse caso aí da Mi, que ela colocou esse exemplo, é um exemplo, típico de dispensa que é publicada antes das 18 horas, então o sistema ele interpreta que o primeiro dia da publicação, como publica direto no PNCP, é o primeiro dia que exclui, né, a publicação, no caso dia 10, e ele conta 11, 12 e 15. Mas de toda sorte, o próprio sistema ele faz essa contagem, tá bom, Camila? Aí se não ficou muito claro, você pode passar para a gente, uma... Já fale conosco, né? Não, aqui mesmo no chat a gente no responde. chat, ok.
E também Isso. ela pode dar um dia a mais, né? Dependendo como for, pode colocar Claro. e dar algum dia Mas a aí mais. é o que a Fernanda colocou logo depois aqui, ó. Os prazos previstos na lei serão contados com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Então, Isso, excluiu o dia 10, que primeiro dia. foi, né? Uhum. A data, ela publicou. Vamos supor que ela colocou lá para publicar no dia 9. Aí colocou, excluiu o dia 10, contou dia 11, 12 e 15. Então, colocou e vai publicar no dia 15, tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloca aí, aí vocês me falam aí, tá? Que me interrompem aqui, por favor. Então, vou seguir aqui. Então, lá na aba itens, né? Porque a gente tem que preencher aqui também, a gente vai seguindo lá o preenchimento. Então, o nosso próximo campo a ser preenchido é itens. Então, você vai fazer a pesquisa no catálogo, vai inserir as informações, né? De acordo lá com o sistema, ele vai abrir um campo para você colocar o valor, ele vai pedir para você colocar também a unidade de fornecimento. Feito isso, aqui na aba detalhes, ele vai abrir para você, para que você preencha qual é o critério de julgamento desse item, qual o tipo de variação, e aqui você vai colocar um intervalo mínimo entre os lances. Então, se eu inserir aqui dentro dessa minha dispensa de licitação 10, 15, 20 itens, para cada item eu preciso colocar um critério de julgamento, um tipo de variação e o valor da minha redução mínima, tá? Minha próxima aba, então, estava lá em detalhes, e agora eu vou para a próxima aba aqui, que é local de entrega. Quando eu clico em mais local de entrega, ele vai trazer aqui as informações, né, já da minha UASB, e aqui embaixo eu vou inserir a quantidade. E aí você vai clicar no botão salvar. Acho que a Terezinha está perguntando alguma coisa aí. Ela levantou a mão aqui. De qualquer forma, eu vou seguindo aqui, e aí no final a gente pode passar para as perguntas, tá? Que a gente já está terminando. E aí você vai escolher lá o tipo de Mi, arquivo. você Oi. quer parar? Tem uma. Tanto faz. Aqui, o período lá, as perguntas da Carolina, da Camila e da Fernanda são todas referentes a esse prazo aí, né? Os Uhum. prazos expressos em dias corridos, a forma de contagem. Aí a Camila perguntou: esse período de etapa de lances, mínimo de 6 horas, seria um horário que as propostas seriam abertas, no caso, 15 horas? Eu Não. acho que é importante deixar claro que isso não mudou, né? O sistema Tá. ele mudou de área, saiu lá do Ceasgnet, veio para cá, mas a forma de contagem do prazo, isso aí continua a mesma coisa. Então, assim, se você está com dúvida agora, você também tinha dúvida antes. O prazo a forma de contagem do prazo, gente, é a mesma. Exclui o primeiro dia, inclui o último. Se você está publicando hoje, dia 11, e ele vai ficar publicado amanhã, você tem que excluir o dia de amanhã e incluir o dia último. Para a dispensa, você conta o dia da publicação. Então, no dia da publicação, você conta aquele dia como dia publicado. Por quê? Porque a dispensa vai direto para o PNCP. Então, se for até às 18 horas, vocês vão contar aquele dia e vai excluir aquele dia. Ixi, tá, eu acho que é o seu. Pronto, tá. Tá? Então, assim, a gente já teve oficina sobre isso, já falamos sobre o período de publicação de oficina, e isso está nas oficinas anteriores, então não acredito que não seja o mote aqui da questão. É a mesma forma de publicação. A publicação ela segue o decreto e a 14133 e o decreto federal. Bom, são 3 dias. Então, não se apeguem a isso, por favor. Vamos seguir, porque a gente tem pouco tempo, faltam só 15 minutos. A menina, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui, ó, Santo André. Tem como vincular o PCA 2025? Os PCAs são da UASG e da secretaria. Eles querem saber do PCA. Não sei se a Mi trouxe hoje, viu? Uma vinculada ao PCA, mas qualquer coisa a gente Não. pode trazer, né, Mi? A Sim, gente sim, combina de sim. trazer para vocês verem. Aqui, assim, essa apresentação é só para trazer mesmo, né, quais são as novidades, aquilo que de fato vocês terão que preencher mesmo dentro, né, do novo divulgação de compras, quando for fazer uma dispensa de licitação. É como eu falei no início, a gente vai preparar um material para vocês, né, direitinho, assim, explicando todo o passo a passo também, tá? Então, aqui, olha,
Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, é o anexo, né? Que precisa inserir o anexo, aqui ele vai pedir para você o aviso de contratação. Então, você precisa inserir o tipo, né? Dar um nome para ele, inserir o arquivo aqui e clicar em anexar. E depois em responsáveis, né? Então, você vai lá, vai inserir os responsáveis, lembrando que sempre é o responsável, né? E não agente de contratação, que muitas pessoas confundem, né? Seleciona ali no cargo função agente de contratação e na hora que vai tentar concluir ou enviar ou tentar divulgar, o sistema vai dar uma mensagem de erro dizendo que tem que alterar, tá? Então, para contratação direta, seja para inexigibilidade, seja para dispensa com ou sem disputa, é sempre responsável que a gente tem que selecionar ali na opção cargo e função, e aí também uma autoridade competente. Feito isso, clica ali no botão divulgação de compras. Uma vez que você clicou no botão divulgação de compras, o sistema vai trazer uma telinha para você com já o ID do PNCP, e aí é só consultar a sua contratação lá no PNCP. E é isso. Obrigada. Vou parar aqui de compartilhar. E aí a gente tem aí alguns Tem minutinhos algumas para as perguntas dúvidas. aqui. Vamos lá. Tem uma que eu acho que ainda não foi respondida. Preciso vincular, foi o Clébio William. E aí, não sei se é Vanessa ou você, Michele. Preciso vincular essa dispensa com disputa ao PCA? Na verdade, ela já vem do PCA, né? Não é? Você recebe ela aqui dentro do novo divulgação de compras. E aí você dá andamento nela normalmente aqui dentro. Mas ela veio lá do PCA, então você criou o DFD lá, você vinculou ela, né, a uma contratação, vai vincular esse DFD a uma contratação, e aí quando você recebe ela dentro do divulgação, você vai, e aqui a gente só está agendando, na verdade, né, a gente está agendando as datas para que essa contratação aconteça. Próximo. Na dispensa sem disputa, houve mudanças também? Agora ele exige que seja anexado um aviso de contratação. Como fazer? No toolkit não tem minuta de aviso de contratação para dispensa sem disputa. Na verdade... Oi, quer falar? Deixa eu só falar, Mi, porque eu até perguntei para ela se foi ela que me mandou uma mensagem, porque alguém me mandou uma mensagem falando sobre isso, eu pedi até o print, porque como atualizou o sistema recentemente, o que acontece? Pode ser que tenha alguma inconsistência, o sistema atualizou na segunda-feira, e aí eu pedi para ver se eles mandam o print para poder mostrar, né, se esse pedido está relacionado à dispensa sem disputa ou à inexigibilidade, para que a gente mande lá para Brasília. Uma pergunta que eu achei muito interessante foi a da Camila, ó. Não teremos mais aquele número de dispensa 9, tanana. Não, Camila, não vai ter. Agora as dispensas sem disputa, elas também vão seguir a numeração automatizada do sistema, tá? Vai ser o número da UASG, tracinho, o número da dispensa, barra ano. E quando o pregão vier para cá, vai ser da mesma forma. Vai vir pregão, concorrência, tudo. Aquela tela laranja, a tendência dela é que ela não exista mais. Beleza? Tem mais pergunta aqui. Vamos lá, a gente tem 10 minutos. No local de entrega, Gisele de Jesus. No caso de local de entrega, teria como preencher o endereço uma única vez sem ter que selecionar o local item a item? Nos casos de endereço de entrega diferente do endereço da UASG. Essa foi a Gisele de Jesus. Você pode acho que você dá para selecionar. A gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer uma oficina. Uma oficina. Uma oficina. Mas assim, pelo que eu vi, só para te adiantar, tem um botãozinho, não vou lembrar o nome do botão agora, mas tem como você selecionar, acho que é selecionar todos. E aí você consegue mexer em alguns campos para todos aqueles itens, tá? O que eu sugiro também, né, nesse momento, que é novidade para todos, é ir para o ambiente de treinamento. Então, lá no ambiente de treinamento, dá para vocês criarem, ver como o sistema se comporta, o que eu coloco aqui, o que o sistema permite, né, a gente testar aqui nesse momento, né? Então, é legal também acessar o ambiente de treinamento. Tem mais? Terezinha,
Como mensurar o tempo de cada lance da dispensa? Existe alguma legislação sobre isso? Como assim mensurar? Ela só tem hora para começar, né? Terminar, não tem, São porque 6 horas cravadas. vai ficar ali a critério do fornecedor, né? Então ele vai enviando os lances, o sistema vai validando, mas fica dentro desse prazo. Tá. Agora nós temos ele aqui. Matheus de Arruda. No campo para inclusão do aviso de contratação, é possível enviar um arquivo compactado no formato zip, ponto .zip? Quando você vai enviar o arquivo, deixa eu voltar aqui na minha apresentação, que eu Acho acho que você tem que aí ele a tem tela. as extensões. Espera aí um pouquinho que eu vou compartilhar aqui, ó. E aí a gente vê. Deixa eu aumentar. Ó, então, o que o sistema permite? São todas essas extensões aqui, tá? Se quiser tirar um print aí, de qualquer forma, essa apresentação ela vai ficar disponível também no portal. São todas essas que o sistema permite, sendo que até 30 megas o tamanho do arquivo. Tem bastante pergunta aqui. Será que vai dar tempo? Voltando lá. Já foi. A Vanessa respondeu algumas perguntas. Caso a dispensa não esteja prevista no PCA, como proceder? Como proceder? Aí você vai naquele mais criar. Tem um botãozinho lá, vou colocar minha tela aqui de novo, ó. Vou pegar aqui a apresentação, deixa eu voltar. Aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, mais criar. E aí você vai começar por aqui. Pode ir para a próxima? Uhum. Carlos Eduardo de Souza. As dispensas com disputa e os pregões que já fizemos no CIASGNet e que não conseguimos mais dar baixa há alguns dias, como fazemos para dar baixa nessas contratações no PCA? Não consegue dar baixa, né? Acho que a Vanessa está aqui, ela pode me ajudar. Eu não lembro exatamente que mês que teve essa alteração no sistema. Por causa Aqui. disso, porque estava para vir para cá. Então não tem mesmo o que fazer, né? Ela vai ficar parada lá, não é isso, Vanessa? Isso, ela vai, agora o pregão vai vir para cá, então perde um pouco a funcionalidade do da baixa na contratação, porque ele era mais para tirar a contratação ali, né. A dispensa com disputa é a primeira que está vindo, depois vão vir as demais contratações. E aí, não tem mais como dar baixa e você vai ter que deixar ela ali, ficar olhando para a carinha dela até o pregão vir para cá. Infelizmente. Já tem um tempinho já, mais de mês. Já, não lembro exatamente aí qual foi o mês, mas já tem um tempinho mesmo. Acho que a gente tem até uma oficina que a gente fala sobre isso. DE de Santo André NCS. Então, o DFD de 2025 foi criado por outra UASG. Como vincular nossa UASG a este DFD? Aí já sai da alçada aqui, né. A gente tem que conversar sobre PCA, já não é mais dispensa. Dá pra gente Então, vamos para uma de dispensa. Ontem fomos cadastrar a Vanessa Martins de Mello. Ontem fomos cadastrar uma dispensa sem Essa é disputa. legal. Era daqui, ela só é. E realmente pediu o aviso de contratação. Ela foi cadastrar ontem a dispensa sem disputa. Tá dando erro, é isso? Na hora que vocês vão cadastrar, ele dá um erro lá no final, naquela telinha e fala: "Ah, é Eu acho necessário". que ele traz uma mensagem, pelo que eu vi, tá, Vanessa? Ele traz uma mensagem de erro, e aí ele traz essa informação, dizendo que deve ser selecionado aviso de contratação. Então, Vocês eu não sei precisam abrir um chamado, viu, pessoal? Abrir um chamado lá no Fale Conosco para a gente mandar lá para o pessoal, para poder Sim. avisar que está acontecendo isso. Quem perguntou alguma coisa sobre endereço, né? Teve uma pergunta sobre endereço. Teve. Espera aí. Ela tá aqui, mas tem mais aqui, ó.
Dentro do novo a HGSM, dentro do novo divulgação, não é possível criar o DFD, haja visto que compras por dispensa não foram previstas no PCA. Dentro do novo divulgação, como é que é? É às 14h51, Grupo Técnico de Gestão Hospitalar. Eles perguntaram, dentro do novo divulgador, não é possível criar o DFD, haja vista que compras por dispensa não foram previstas no PCA. Então, você tem que criar o DFD lá no PCA, um DFD que você não previu, é uma compra não prevista, aí você vai criar o DFD em 2025, vai passar pela aprovação, a contratação vai chegar aqui no novo divulgador e aí você vai fazer, entendeu? É isso? Tá. Acho que a pergunta Mas da olha Vanessa só, é bem válida, assim, né? Qual é o eu- nome? Porque ele vai trazer, acho que é tipo de, não é tipo de anexo, ele traz um nome para esse é, campo. mas ó, os tipos de documento, eu estou com a minha Uhum, tela aqui aberta, deixa eu compartilhar com pode pegar aí. vocês. Os tipos de documento é edital, minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projeto básico, ETP, projeto executivo. O único tipo de documento plausível que vocês podem enviar em uma contratação direta é aviso de contratação direta. Então, assim, eu acho que ele está pedindo para que vocês enviem o documento correto, né? No caso, aviso de contratação direta. Agora, alguém perguntou se podia colocar zip, né? Pode sim, ó. O zip tá aqui. Foi o... Peraí que eu já falo. Então, talvez, eu julgo que seja isso. Eu vou até colocar outro arquivo que não seja, porque eu sempre faço o teste colocando arquivo, aviso de contratação direta, então comigo nunca vai dar erro, né? Porque eu sempre coloco esse. Aí a pergunta, acho que é bem válida, Vanessa, que você colocou. Quando, para inexigibilidade de contratação, né, e dispensa sem disputa, qual era o tipo de arquivo que vocês selecionavam ali? Vocês que estão tendo erro, vocês estão É, colocando qual tipo de arquivo, por favor? Podem colocar lá, tá? No Termo de referência era a opção selecionada. então tá, deixa eu colocar termo de referência aqui para ver o que vai acontecer, tá? Tá pedindo aviso de contratação direta mesmo, ó, vou mostrar para vocês. É obrigatório. Beleza. Com esse a gente print meu abre, aqui, o meu mesmo eu já consigo tentar tá. resolver, perguntar pelo menos. Ou agora vai ficar tudo aviso de contratação, né? Ou de fato a gente está com um bug aí no sistema. E é isso então, pessoal. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada aí pela participação de vocês. Nos acompanhem, né? No final do mês a gente vai ter aí uma outra oficina, então a gente, né, conta aí com a participação de vocês, divulgação também. Logo mais esse Tira Dúvidas vai ficar disponível no portal e a gente vai preparar aí os materiais para trazer para vocês também sobre dispensa de licitação, né, com disputa no novo divulgação. Tá bom? Mas pelo que a gente viu, tá bem simples, né? Assim, não tem grandes alterações. E lembre-se também do ambiente de treinamento, que vocês podem treinar, né? Inserir ali, fazer os testes. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada, Camila, Edna, Luiz, Thelma, Vanessa. Muito obrigada, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.